visão escatológica do rei, tá? Lembre-se que o reino de Deus é um tema muito recorrente no Evangelho de Mateus, lembrem-se sempre disso. E lembrem-se, por exemplo, que o Sermão do Monte, né, que é melhor organizado e melhor agrupado e catalogado tematicamente no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, o tema central do Sermão do Monte é o reino de Deus, né? Como se comporta um cidadão do reino de Deus, ou como Mateus chama do reino dos céus, né? Porque os outros evangelhos não têm o objetivo central que Mateus tem, que é de apresentar aquele evangelho aos judeus. Então, Mateus ele não usa reino de Deus quando ele fala do reino, ele fala reino dos céus, porque os judeus esperavam um reino militar, terreno, né? Cada denominação, digamos assim, judaica esperava um tipo de Messias, mas todos eles estavam em concordância que esse reino era terreno, né? Quando a visão do reino é um reino numa dimensão celestial, tá? Então, por isso, Mateus, ele trata como o reino dos céus. E hoje nós vamos, dentro da temática do reino, sempre fala-se também a respeito do rei, né? Então, a ideia é que nós falemos hoje sobre o rei. Então, visão escatológica do rei. Vamos começar lendo dos versículos 1 até o versículo 11, tá? Mateus 21, do 1 até o 11. Vamos lá. Essa é a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Bom, vamos lá. A primeira parte, né, deste estudo começa falando a respeito uh, de como Jesus ele vinha vindo, né? Ele tinha passado pela região de Cafarnaum, aí ele passou por Jericó, né? A gente está vendo esse trajeto de Jesus. E aí quando ele chega numa região chamada Betfagé, que é uma região próxima ali de Jerusalém, ele sobe no Monte das Oliveiras, que está ali do lado de fora de Jerusalém, né? E eu queria trazer essa imagem, que essa imagem é muito legal, porque quando Jesus ele estava no Monte das Oliveiras observando Jerusalém, é claro que sem esses prédios modernos aqui atrás, foi isso aqui que ele viu. Essa foto, ela foi tirada do Monte das Oliveiras. E lá, vocês estão vendo esse muro aqui, ó? Nos tempos de Jesus, cidades, elas eram muradas. Inclusive, quando vocês leem os profetas, vocês veem que existe uma relação íntima entre estar protegido e estar na cidade, né? E as muralhas da cidade, elas costumam ser um grande sinal de proteção. Vejam que um conceito de cidade, quando vocês leram o Antigo Testamento, mantenham na mente um conceito de cidade muito, o mais próximo do que nós temos hoje para o primeiro século, em termos de cidade, hoje seria um condomínio fechado, né? Seria o mais próximo. E Jesus, quando ele olha para Jerusalém, ele vê aqui a cidade murada, né? E é claro que a visão do Muro das Lamentações, né? Que foi depois derrubado, destruído pelo imperador romano, ela fica do outro lado do Monte das Oliveiras, né?
Aqui é o que Jesus estava vendo. Aí ele entra em Jerusalém. Então, assim, a primeira parte desse estudo que eu gostaria de estudar com vocês é a respeito da recepção do rei. A recepção do rei. Então, o que nós lemos aqui? Lembrem-se, Jesus entrando em Jerusalém é algo, assim, icônico. Por quê? Porque Jesus é o rei, é o rei prometido de Israel, né? Nós que na nossa escatologia reformada entendemos Israel, entendemos o papel de Israel na história da nação de Israel, entendemos aquilo que Deus ainda fará por Israel no futuro, mas entendemos que o povo de Deus ele não é caracterizado pela nação de Israel, e sim pela grande Israel celestial, né, dos eleitos de Deus, que começaram a ser revelados dentro da nação de Israel, dentro do país étnico de Israel. E Jerusalém, como sendo a cidade que representa o trono de Davi, não é? O trono onde Davi estabeleceu seu reino, a cidade onde a cidade que Davi montou e trouxe como capital, né? Davi foi quem transformou Jerusalém na capital de Israel, na época em que o reino nem era dividido ainda. Jesus, como tendo sido descendente de Davi, prometido para ser o rei do povo de Deus para sempre, entrando em Jerusalém, onde está o trono de Davi, é uma coisa extremamente icônica. Então, aqui nós lemos a respeito da recepção do rei em Israel. E, bom, Jesus Cristo, ele pede a eles que vão buscar uma jumenta e um jumentinho. E no versículo 3, nós vemos uma coisa muito interessante. Se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Isto é uma prefiguração é a prefiguração de como são as ordens de um rei, não é? Jesus ele está pedindo para que os discípulos dele vão até um estábulo que eles nunca estiveram, com pessoas que eles nunca viram. E aquilo que nas palavras de Jesus seria o suficiente para que essas pessoas entregassem a jumenta e o jumentinho era dizer: o Senhor precisa deles. Imagine que um rei chega para um súdito e diga: eu preciso do seu carro. Eu preciso da sua carroça, eu preciso da sua casa. Pode o súdito dizer não? Eu preciso, ponto, eu vou usar, certo? Então aqui nós vemos essa deidade de Jesus. E o fato dele entrar numa jumentinha, gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Isso daqui é o cumprimento de uma profecia de Zacarias capítulo 9. Olha essa profecia, 9:9. É fácil de lembrar porque é 9:9, né? Zacarias 9:9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Olha que absurdo, o profeta Zacarias, escrito uns 450, quase 500 anos antes desse evento. Eu estou lendo aqui, eu estou arrepiado. 400, entre 400 e 500 anos antes disso acontecer, o profeta Zacarias, que inclusive é um profeta extremamente escatológico, ele fala muito sobre o estabelecimento do reino de Deus e do rei eterno e do reinado eterno sobre Israel. Ele fala aqui claramente: alegre-se porque o seu rei está entrando. Seu rei está entrando montado num jumentinho. Gente do céu, isso é impressionante ou não é? Isso sabe uma coisa que eu fico assim pasmo a respeito da nossa fé? É que quando algumas pessoas dizem algo do tipo: por que a Bíblia é aceita como um livro de fé e o Alcorão não? Por que a Bíblia é aceita como um livro de fé e a Epopeia de Gilgamesh não é? Por que não os livros budistas? Por que não os livros de sabedoria judaicos, o Talmud? Por que não os escritos hindus? Por quê? Porque esses escritos, eles são às vezes grandes lições poéticas e fazem citações e falam coisas a respeito do mundo, mas a Bíblia é um livro muito bem fundamentado historicamente e no tempo e espaço. Os textos e que foram... Veja, o livro diz... Ou assim, ou a história e a arqueologia funcionam muito mal, ou a Bíblia é profética. Porque a gente tem textos de Zacarias conservados de antes de Cristo, datados de antes de Cristo. Como é que pode o texto estar profetizando isso? Aconteceu exatamente assim. Exatamente assim. Então, a Bíblia, lembrem-se sempre, a gente vai falar sobre isso muito em breve na escola dominical lá. A Bíblia é um livro muito bem localizado e muito bem fundamentado, historicamente, arqueologicamente. A Bíblia trata sobre locais
reais que existem no tempo e no espaço, e você pode ir até lá averiguar para ver se as informações dela são reais. Existe uma fala na arqueologia bíblica que é assim: toda vez que alguém vira uma pedra no Oriente, toda vez que um arqueólogo vira uma pedra no Oriente, morre um ateu no Ocidente. Tipo assim, porque toda vez que o arqueólogo explora o solo oriental, ele encontra alguma coisa que deixa o ateu sem palavras. Então aqui nós temos o profeta Zacarias, 500 anos antes, profetizando que Jesus Cristo entraria em Jerusalém, montado em jumentinho. Ok? E aqui, assim, o rei é recebido. E nós vemos que eles colocaram capas sobre o jumento, Jesus sentou sobre a capa, né? Nossa, que cena, que cena, que cena. Coloquem-se nessa cena. E algumas pessoas, elas cortavam ramos de árvores espalhando pelo caminho. É tipo assim, fazendo um tipo de ritual de abram alas para o rei. O rei está chegando. E eles clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Essa expressão Hosana, ela é um hino de ação de graças. Inclusive, a Igreja Católica tem um feriado chamado Domingo de Ramos. Não sei se vocês conhecem, que é um feriado que acontece uma semana antes da Páscoa. Porque isso aqui está acontecendo no domingo, esse evento. Marcos é um pouco mais cronológico, então Marcos ele é um pouco mais específico. Daqui, gente, para a morte de Jesus falta uma semana. Desse evento para a morte de Jesus falta exatamente uma semana. Domingo de Ramos, né, que a Igreja Católica chama, um domingo antes da morte de Jesus. Da ressurreição, perdão. Uma semana antes da ressurreição, porque Jesus morreria então na sexta-feira, né? Nessa sexta-feira dessa mesma semana, Jesus Cristo morreria. Então, aqui domingo, Jesus entrando, sendo recebido, com as pessoas colocando os ramos ali. Hosana é um hino de ação de graças, é uma expressão uma expressão de reverência, de adoração a Deus. E ali nós temos um trecho do Salmo de onde esta fala, bendito que vem em nome do Senhor, foi tirada, que é ali, ó. Ó, salva-nos, Senhor, Salmo 118, 25, 26. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós o abraçamos. Então percebam que, veja, eu não estou dizendo que a fala da população é uma citação do Salmo necessariamente, mas o judeu que tinha as escrituras muito bem trabalhadas na cabeça deles, eles, assim como nós não somos, ou pelo menos deveríamos ser, não somos pessoas que costumam ter uma fala bíblica, um vocabulário bíblico. Às vezes a gente está conversando assim, né, e aí a gente fica preocupado com alguma coisa que vai acontecer amanhã, a gente solta basta cada dia o seu mal, né? Tipo, a gente solta assim, é um trecho bíblico que está tão na nossa cabeça que a gente utiliza no dia a dia. E aqui eles estão usando algo assim, o livro de Salmos é o inário de Israel. Israel conhecia muito bem os salmos, porque eles cantavam os salmos. Então, quando eles usam um trecho do salmo para falar a respeito de Jesus entrando, eles estão reconhecendo ali, naquele momento, que Jesus é enviado do Senhor, ok? Bendito que vem em nome do Senhor. E aí perguntaram, no versículo 10, quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade se alvoroçou, né? A cidade de Jerusalém ficou alvoroçada. E aí perguntavam, quem é este? E aí as multidões respondiam, é Jesus, o profeta. Aqui tem uma outra coisa importantíssima para a gente entender quando a gente vê que a população está reconhecendo Jesus Cristo como profeta, especificamente aqui, que é o seguinte: antes de Jesus, e especificamente até João Batista, houve um período que historicamente nós costumamos chamar de silêncio profético. Esse período comporta desde o final das profecias do profeta Malaquias, no Antigo Testamento. Malaquias profetizou a respeito do culto que estava sendo todo mal feito, e ele profetizou que tão logo viria o Messias, e que antes do Messias viria aquele que, né, a voz que clama no deserto, que é citado também lá em Isaías 40 e tal, e que viria antes do Messias. Pois bem, essa voz que clama no deserto é João Batista. Malaquias profetizou sobre ele, e depois que Malaquias profetizou sobre a vinda de João Batista, que por sua vez profetizaria que o Messias viria já, entre esses dois períodos houve 400 anos de silêncio profético. 400 anos em que Deus não falou com Israel. Deus não levantou nenhum profeta, né? Deus fala com Israel sempre através de profetas, né?
Ah, ele só falou face a face com uma pessoa no Antigo Testamento, depois de Adão, claro, mas ele só falou face a face com uma pessoa no Antigo Testamento, que foi quem? Moisés. Todos os outros, a palavra vinha até eles, eles davam a palavra para o povo. Então, veja, Lucas 17:6 fala o seguinte: todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande é o profeta, grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esse evento aqui de Lucas 7, que eu coloquei aqui, é quando Jesus ele cura o filho daquela viúva de Naim, né? Um evento bastante icônico aí, né? Quando ele faz aquele sinal, o povo começou a reconhecer ele como profeta. E aí nós temos esse outro versículo aqui, que de João capítulo 8, versículo 20, quando os fariseus queriam matá-lo, né, porque perceberam que ele era o profeta, ele fala assim: mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vejam, Abraão não foi profeta, né? Abraão não foi uma figura que falou ao povo uma verdade de Deus. Não, Abraão foi uma pessoa para quem Deus revelou o evangelho ali, mas as pessoas estavam colocando Jesus em contraste com Abraão em João 8, e Jesus está falando: eu falei a verdade que eu vi de Deus. Esse falar a verdade que eu vi de Deus é o que caracteriza um profeta. O profeta fala em nome de Deus. Então, reconhecer Jesus como um profeta, depois do advento de João Batista e depois de 400 anos de silêncio profético, era uma coisa absolutamente inédita. Olhar alguém entrando na cidade e falar para todo mundo: é um profeta. Gente, o Brasil tem 500 anos de história, né? Vamos pegar a história do Brasil como referência. Início do século passado, início do século 20, 1922, digamos assim, um pouquinho do início da República. Dali até o descobrimento do Brasil, esse é o período em que Deus não falava com Israel. 400 e poucos anos. Então dizer: profeta, chegou um profeta, isso é uma coisa absurda para Israel, tudo bem? E eles chamam Jesus de profeta de Nazaré da Galileia, né? Que é uma designação que era quase ofensiva naquela época, dizer que alguém era de Nazaré, porque Nazaré era uma cidade considerada bastante desprezada, né? Nazaré era praticamente o que nós chamamos de um bairro hoje, 600 pessoas, né? Tinha que especificar que era Nazaré da Galileia, porque as pessoas consideravam tão pequeno que, enfim, um profeta de Nazaré. Então essa foi a recepção do rei. Entrou numa jumentinha prefigurando uma profecia, não, cumprindo uma profecia do profeta Zacarias. Então foi assim que o rei foi recebido na terra dele, no reino dele, tá? Agora vamos falar sobre o zelo do rei. E nós leremos do versículo 12. Eu coloquei aqui até o 13, mas vamos até o 17. Olha só. Purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Vamos até aqui? Entendi porque que eu coloquei até o 13, agora lembrei. Até o 13 mesmo. Bom, vamos lá. No templo estava acontecendo algo bastante errado, né? Isso acontecendo no templo enquanto havia claramente uma necessidade. Se você for lá no versículo 14, o que está escrito? Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Ou seja, havia cegos e coxos no templo, certo? Cegos e coxos precisam de ajuda, não precisam? O que estava acontecendo no templo? Versículo 12. Pessoas estavam vendendo e comprando, tinha cambistas ali, né, trocadores de moeda, e cadeiras dos que vendiam pombas. Então, basicamente, imagina hoje uma igreja que deveria estar ali para servir a comunidade, além de, lógico, pregar o evangelho, fazer a reunião dos santos ali na igreja e tudo, mas havendo uma necessidade clara ali, a igreja deveria se movimentar. A igreja ficar perdida ali nos seus eventos pessoais, fazendo comércio dentro da igreja, tentando aumentar a arrecadação da igreja, entende? É mais ou menos isso. O que Jesus fez? Ele entrou no templo, expulsou todo mundo ali, expulsou, sai daqui, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, né? Marcos ainda acrescenta que ele fez isso com chicote.
Então ele não chicoteou ninguém, mas ele chicoteou as mesas, expulsou todo mundo dali. E ele disse o seguinte, algo que é citado em Isaías 56, não é? A minha casa será chamada casa de oração. Esse é o trecho, olha só. Os estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, lhes darei alegria na minha casa de oração. E os seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos pelo meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso aqui é Deus, é o profeta Isaías profetizando a respeito de como Deus traria povos de todas as nações para adorar junto com Israel. E que aquela casa do Senhor seria chamada casa de oração. E Jesus faz a menção desse texto, e aí ele diz, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores, que também é uma linguagem bíblica. Olha só, Jeremias 7,11 está escrito assim, será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Então percebam que o que está acontecendo aqui é o rei tratando o seu reino com zelo. Ele entrou no templo que pertence a ele, ele entrou no templo que pertence a ele e estava expulsando desse templo que pertence a ele pessoas que estavam usando o templo da maneira como ele, Deus, não havia ordenado. Lembre-se sempre, Jesus é Deus. Aqui cabe uma lição importante, tá? Nós somos chamados, isso aqui é muito importante, tá? Então, uma grande atenção nisso. Nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo, certo? Então, vejam, se alguém entrasse na minha casa e começasse a usar minha casa para vender e comprar coisas, eu não teria problema nenhum em expulsar essas pessoas da minha casa, e se eu precisar pegar um chicote para defender minhas coisas, eu vou pegar um chicote para defender as minhas coisas, né? Agora, por que que eu estou dizendo isso? Porque Jesus está fazendo isso aqui, primeiro que o templo é dele, tá? Lembrem-se que a gente está falando sobre um rei tendo zelo, a gente está no trecho da pregação que fala sobre o zelo do rei, né? Está sendo zelo, ciúme do local que foi construído para a adoração dele, que ele instruiu os profetas a reconstruírem, né? E depois o rei Herodes acabou indo lá e dando uma aperfeiçoada naquele templo, mas é dele, pertence a ele, foi criado para adorar a ele. E parte da adoração desse templo incluía levantar pessoas que ajudassem pobres e viúvas. A gente vê isso no profeta Isaías, nos primeiros capítulos, sendo criticado. Então, a gente não pode jamais usar um texto dele e despertar dentro da gente um sentimento meio iconoclástico, assim, meio destruidor que surgiu, principalmente entre os reformadores. Depois da Reforma Protestante, houve vários movimentos, né, de reformadores que entravam em templos católicos para sair destruindo as coisas. E ainda hoje nós temos, e aí tipo um assunto que normalmente é levantado normalmente pelos nossos opositores, mas não é levantado por nós, pessoas que entram, por exemplo, em um templo de macumba para destruir o templo, bater nas pessoas. Bom, o que eles estão fazendo ali, né, na macumba, é algo nojento diante de Deus, é um absurdo. Porém, não é nosso dever fazer isso, entrar lá e lembra-se que as nossas armas, né? O próprio profeta Zacarias fala que a gente vence essa batalha não por força e nem por poder, mas é pelo Espírito, certo? Então, e outra coisa também, Jesus entrando no templo, expulsando essas pessoas, fazendo isso, é uma prefiguração de um evento escatológico da ira de Deus se derramando sobre todo aquele que trata a religião verdadeira de maneira falsa. Entende? Então, Jesus ele tem essa prerrogativa, nós não temos, nós não podemos fazer isso. Jesus está fazendo como uma prefiguração escatológica, certo? Do rei que julgará vivos e mortos, e que, à luz de Mateus capítulo 7, cortará toda árvore que não produz bons frutos, o que já dá um spoiler do trecho que a gente vai ler já já. Mas vamos continuar falando então sobre a diferença de Jesus para outros reis, né? Vejam, o trono de Davi, ele permaneceu intocado até Jesus. A não ser quando teve cativeiro, aí teve uma hora lá que entrou uma rainha lá no Reino do Sul, mas aí mataram ela e a linhagem de Davi voltou. Aí descontinuaram o trono de Davi na época do cativeiro da Babilônia, e na época também do cativeiro persa, não é? E até Jesus não tinha muito rei lá em Judá, não tinha. Mas todos os reis que tinham, Deus manteve a promessa de manter ali a linhagem de Davi. Então teve Davi, Salomão, Roboão,
Robão foi pai de Abias, e depois de Abias veio um rei chamado Asa. Esse rei Asa foi um bom rei, mas olha que interessante quando a gente compara o rei Asa com Jesus. Olha só. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, certo? Pai ali, não pai direto, um pai patriarca, né? Porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Maravilha, rei Asa. Ótimo, excelente. Ele depois também marca sua mãe da dignidade de rainha-mãe, porque havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Azerá. Então, inclusive essa deusa Azerá, tem muita gente que hoje quer desmoralizar o judaísmo e diz que os judeus eles adoravam um deus e uma deusa, né, que é a deusa Azerá. De tanto que essa deusa entrou na cultura judaica, tem gente hoje que acha que faz parte do judaísmo essa deusa. Mas olha aí, na história bíblica, o rei Asa pegou e depois a mãe dele, que tinha adorado essa deusa. Olha que maravilha! O rei Asa também destruiu essa imagem e a queimou no Vale de Cedron. Maravilha, rei Asa! Só que aí, olha só, os lugares altos, porém, não foram destruídos. Esses lugares altos eram lugares, montes e tal, onde o pessoal adorava outros deuses. Ele não destruiu. Sabe aquele negócio da gente de eliminar pecado X, Y, Z da nossa vida, mas deixar o pecado, o outro pecado? Tipo, a gente elimina X, Y, Z, mas deixa o pecado A. A gente fala, não, esse aqui eu cuido depois, né? É aquele marido que não trai a esposa, mas esconde o número da ex-ficante de quando ele era solteiro no celular, é o adolescente que esconde revista pornográfica embaixo da cama e não joga, não olha, mas também não joga fora, é a pessoa que é viciada em cigarro, que tem aquele cigarrinho de placebo ali para se sentir melhor, sabe, é a pessoa que serve a Deus até aqui, mas daqui ela não consegue passar, como prova de que não dá para servir Deus perfeitamente. O rei Asa foi um excelente rei. Excelente rei. Ele fez muito mais do que a maioria dos reis da linhagem dele fizeram. Talvez o rei Asa perca só para o rei Josias. Mas ele manteve alguma coisa. E olha a diferença dele para Jesus. Intolerante em relação à maneira como os fariseus estavam tratando o templo. Intolerante, não tem conversa. Com Jesus não tem, ai, tá bom, deixa, isso aqui não tem problema não, né? Enfim, não, Jesus não era assim. Esse é o zelo de um rei de verdade. Não é rei Asa, não é rei Davi, não é rei... É um rei de verdade, que fez as coisas certas de verdade completinhas, completíssimas. Esse é o nível do zelo do nosso Senhor. E aí nós temos o próximo trecho. Então já falamos sobre a recepção do rei, versículos 1 a 12, 1 a 11, falamos sobre o zelo do rei, destruindo tudo ali no templo, 12 até o 13. Vamos ler agora do 14. O versículo 14 é um versículo meu jogado ali que faz harmonia com o capítulo como um todo. Eu já falo sobre o 14. Mas vamos focar aqui do 15 até o 17, olha só. Mas, quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana, ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, por que você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, sim. Vocês nunca leram da boca de pequeninos as crianças e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Então vamos lá, vamos falar desse trecho. Primeiramente, gente, a indignação com o termo filho de Davi, tá? Filho de Davi é um termo escatológico, tá? Filho de Davi para o judeu significa Messias. Filho de Davi para o judeu significa Rei Eterno de Israel. E Jesus, ele costumava se denominar como filho do homem, né, que é uma expressão tirada de Daniel capítulo 7. Só que as pessoas, quando o reconheciam como Messias e o reconheciam e o adoravam como Senhor, o chamavam de filho de Deus. Lembre-se que Jesus, ele não era filho de Deus da maneira como nós somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. Ele é filho por excelência, filho legítimo, parte do corpo da deidade. Tanto é que lá em João capítulo 5, versículo 18, olha de onde vem a indignação deles, olha só. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, aí Jesus desrespeitava o sábado dos fariseus lá, não o sábado bíblico. O sábado bíblico, o sábado do Senhor, Jesus nunca desrespeitou, Jesus não quebrou a lei. Agora, as imposições do sábado que os fariseus inventavam, ele desrespeitou sim. Também dizia que Deus era o seu próprio pai. Jesus dizia que Deus era o pai dele. E a consequência disso, o que dava a entender isso era fazendo-se igual a Deus. Percebam que Jesus dizer que era filho de Deus era o mesmo que dizer que era Deus. Os judeus entendiam isso.
Hoje, ainda tem gente que fala, não, Jesus é filho de Deus, não é que ele é Deus. Para a linguagem bíblica é a mesma coisa, dizer que Jesus é Deus é dizer que ele é filho de Deus e vice-versa. Então, é normal que termos escatológicos como filho de Deus, filho de Davi, filho do homem, que são termos muito claros no Antigo Testamento, que apontam para o Messias ou apontam para Deus, Jesus arrogar aquele título para si é uma coisa que os fariseus ficavam incomodados, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. E aí, olha que interessante. Nesse trecho aqui, as crianças estavam cantando. As crianças estavam cantando, Hosana ao filho de Davi, que é aquele verso lá. Então, eu fico imaginando assim, sabe quando o pessoal que tem filho aqui leva o filho para a igreja vai saber. O adulto canta a música e a criança começa a imitar? A criança começa a imitar a música? Então, eu imagino isso acontecendo aqui. No trecho anterior, no verso 9, nós vemos os adultos recebendo Jesus com Hosana, filho de Davi e tal, e aqui as criancinhas repetindo no versículo 15. E aí, quando os fariseus ouviram isso da boca das crianças, eles ficaram indignados. Por quê? Porque era um termo escatológico que se referia Hosana é uma adoração a Deus e filho de Davi é um título messiânico. Então, é claro, os fariseus que não acreditavam nem que Jesus era Deus, nem que ele era o Messias, falaram para ele, vocês estão ouvindo o que ele está dizendo? Porque, assim, é como se, digamos assim, uma criança chega na igreja hoje e começa a me adorar como pastor, por exemplo. E aí o irmão da igreja fala, você não está vendo o que está acontecendo aqui? Tipo, você precisa parar com isso, você precisa explicar para a criança que não é para ela te adorar, né? E se fosse eu mesmo, eu deveria dizer mesmo, oh, não me adore, adore só a Deus. Só que quando Jesus, ele é confrontado com isso, olha, estão te chamando de filho de Davi, estão te chamando de filho de Deus. Explica a verdade para essas crianças. Jesus, ele responde no 16, sim, vocês nunca leram, e aqui, Salmo capítulo 8, é a citação que Jesus faz. Esse salmo é maravilhoso. Ó Senhor, nosso Senhor. Olha que interessante, um salmo que fala com Deus. Inclusive, cada Senhor aqui desse salmo é uma palavra diferente, né? Elohim e Yahvé, não é? Então, são dois termos que futuramente a gente estuda, mas enfim, por isso a gente traduz como Senhor, Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Ou seja, um salmo de adoração ao Deus de Israel, correto? Aí o versículo 2 diz, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários e para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Esse salmo fala como Deus colocou a adoração na boca dos pequeninos, na boca das crianças, para emudecer ou para calar a boca daqueles que já são adultos e daqueles que são grandes líderes militares. Eu coloquei a minha adoração na boca das criancinhas para mostrar para vocês o meu tamanho. E Jesus pega e diz que o motivo pelo qual as crianças estavam cantando para ele é por causa do que diz este salmo, que as crianças adoram o Senhor. O Senhor colocou o louvor na boca das crianças, por isso elas estão cantando para mim. Qual é a inferência disso? Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor do Salmo capítulo 8, para quem as crianças cantam. Gente, isso aqui para os fariseus é uma blasfêmia violenta, violenta, certo? E aí uma coisa que eu sempre trago à tona, né? É por isso que quando eu leio trechos sobre esse que falam os pequeninos, eu sempre me volta aquele mesmo assunto, né? Igrejas, pelo amor de Deus, parem de tirar as crianças do culto. Porque não existe prerrogativa bíblica nenhuma para você afastar as crianças do momento do culto solene, do momento em que o povo se reúne com o povo da aliança para adorar a Deus, e a criança tem que fazer parte daquele momento. Ela tem que fazer parte daquele momento. Escola bíblica dominical, isso aí é uma coisa. Agora, você tirar a criança por quê? Porque ela vai te incomodar? Que ela vai gritar? O que foi que Jesus disse para os discípulos dele quando as crianças estavam ali fazendo bagunça? E falaram, não, elas estão atrapalhando aqui nosso culto. Jesus, deixa vir a mim, as criancinhas. Deixa, elas me adoram com o coração puro que vocês não têm. Vocês não têm. Então, eu sempre gosto de bater de novo nessa tecla. Eu tenho uma convicção plena, que é plenamente antibíblico separar as crianças do momento culto solene. É plenamente antibíblico você tratar as crianças como crianças que atrapalham sob a desculpa de vamos levá-las para um ambiente em que ela vai entender a palavra melhor, e aí chega lá, elas ficam pintando a arquinha de Noé e durante a semana aprendendo a ser comunista. Entendeu? Não, de maneira nenhuma. As crianças têm que ficar no nosso culto solene e adorar a Deus conosco. Na boca das crianças o Senhor colocou o verdadeiro louvor. Elas têm que estar conosco. A gente tem prerrogativa bíblica para defender elas ficarem, mas só prerrogativas seculares para defender elas saírem. Só. Deixa eu chegar numa igreja e alguém querer tirar minha bebê do culto para ver. Vai nessa. Vai ficar lá, aprendendo reverência desde bebezinho. Bom,
Então, esse é o evento das crianças. E aí nós entramos num trecho muito esquisito desse capítulo, que é o trecho da figueira sem fruto, que foi o trecho a respeito do qual a Tati me perguntou no domingo. Eu fiquei muito feliz de que justamente hoje seria o estudo desse texto. Olha só, a partir do verso 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Ok. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então disse Jesus à figueira: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue no mar, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo que pedirem em coração, crendo, vocês receberão. Esquisitíssimo esse trecho, né? Do nada que Jesus mandou secar a figueira do cara, ainda falou que hora que vocês vão receber. Tipo, muita coisa a ser explicada nesse texto. Mas aí eu gostaria que os irmãos fossem comigo no texto de Marcos, capítulo 11. Por quê? Porque como Mateus agrupa as coisas de maneira temática e Mateus não tem compromisso com cronologia, que está ótimo, que está tudo bem, é muito legal a gente ter um evangelho cronológico, um evangelho temático, assim, para a gente poder entender como é que uma coisa se conecta com a outra. Mas vamos lá em Marcos capítulo 11, por quê? Porque Marcos capítulo 11 conta esse evento, mas ele coloca a cronologia desse evento, tá? Então vamos lá em Marcos capítulo 11, olha só. Qual é o texto de Marcos capítulo 11? Ele começa, eu não vou ler inteiro, né? Ele começa parecido com Mateus 21, olha só. Quando se aproximaram de Betfagé da Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, tal, certo? Jesus olhando de longe. E aí, conta a história do jumentinho, a partir do verso 4 de Marcos 11. E aí, logo que ele entra em Jerusalém, no dia seguinte, então Jesus entrou em Jerusalém que dia? Domingo, certo? Ele entrou em Jerusalém no domingo. Aí no versículo 12 de Marcos 11 está escrito no dia seguinte, ou seja, segunda. Segunda-feira, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira, aí conta a história, né? Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas. Olha de novo aqui a expressão a não ser folhas. Isso é importante. Porque não era tempo de figos. Segura aí, essa é uma informação extra que Marcos nos dá. Marcos 11, verso 13. Viu de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais coma dos seus frutos. E os discípulos ouviram isso. Pausa na história. Jesus só deu a ordem. E aí, no versículo 15, começa a história do templo. Certo? Jesus entrando no templo e tal, ou seja, a história da figueira aconteceu antes do templo, quando em Mateus 21, tematicamente, eles colocam depois, mas olha só, Jesus vai lá no templo, chicoteia tudo, tira todo mundo dali, e aí no verso 20 de Marcos 11, o que nós vemos? A lição da figueira. Jesus explicando o que ele explicou lá, olha, passando por eles pela manhã, ou seja, Jesus ele passou pela figueira na segunda, e no dia seguinte foi que eles foram ver o que aconteceu com a figueira. Foi no dia seguinte, olha só, passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. E Pedro, lembrando-se do dia anterior, né, perguntou: Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou? Jesus disse: Mesma coisa, tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser este monte, tal, mesma coisa. Só que aí o que nós vemos? Pode voltar lá agora em Mateus capítulo 21. Então, o que aconteceu, na verdade, cronologicamente falando, que é uma coisa que Mateus não nos diz, mas Marcos diz. Jesus ele encontrou a figueira na segunda-feira. Jesus entra em Jerusalém domingo, viu a figueira na segunda, amaldiçoou a figueira na segunda, aí na segunda ele entra no templo para chicotear tudo ali. E na terça-feira eles veem o resultado e Jesus explica a lição da figueira. Qual que é a lógica disso, gente? Como Mateus, que agrupa as coisas tematicamente, então qual é o tema do reino, do rei a ser abordado nisso aqui? Primeiramente, lembrem-se da figura dos frutos. O que a Bíblia fala o tempo inteiro sobre fruto? Quem quer me dizer? Mais ou menos o que a Bíblia fala, a figura do fruto, como é que ela funciona, mais ou menos? Alguém quer me dizer? Alguém? Que é pelo fruto que a gente conhece a Aham, árvore. perfeito. E se um cristão não dá frutos, então...
Ele é Na falso, né? verdade, não é. É falso. Perfeito. Então, você não consegue enganar olhando para o fruto, certo? Não consegue. Então, a figura dos frutos é essencial para a gente entender a figueira. Muito bom, Tati. Muito bom, Claudinho. Agora, essa fala aqui eu escrevi errado. Na verdade, eu quis dizer falsa. A falsa aparência frutífera. Gente, o que é que o texto fala sobre a figueira? Que ela tinha o quê? Folhas, não é? Figueira, fora de tempo, ela não tem nem folha e nem fruto. Esta figueira estava fora de tempo, mas ela estava dando folha. Uma pessoa que conhece bem uma figueira, tanto que no final do profeta Abacuque, ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim, ainda que a figueira não floresça, mas aí depois ele fala, e ainda que a vide não dê o seu fruto. Por que ele não fala ainda que a figueira e a vide não deem o seu fruto? Porque o que você vai fazer com a folha da figueira? Né? Além de, lógico, fazer roupa, né? Que Adão e Eva usaram, mas isso é outra história. Mas assim, é porque assim, a folha da figueira, o florescimento da figueira indica que está vindo fruto. Então, se a figueira não floresce, não tem fruto, certo? Agora, essa figueira estava florescendo fora de tempo. Por quê? Se ela não ia dar fruto. Então, Marcos, ele explica muito bem. Jesus teve fome, ele foi até a figueira porque a figueira tinha folha, mas não tinha fruto. O que é que isso mostra? Uma falsa aparência frutífera. Uma falsa aparência frutífera. É algo que aparenta dar frutos, roga dar frutos, diz que dá frutos, mas não dá. E aí, a importância da figura simbólica aqui em relação ao juízo. Quando a gente coloca isso, à luz dos fariseus, quais eram os frutos faltantes? Veja, versículo 14 de Mateus 21 diz o quê? Coxos e cegos se aproximam de Jesus no templo, ele os curou. Jesus teve que aparecer ali para ajudar os cegos e os coxos. E os fariseus estavam fazendo o quê? Criticando o louvor das crianças e usando o templo para gerar lucro. Então, ou seja, você olha para o fariseu, todo bonitinho, todo polidinho, todo religioso, eu sei a lei de cor, eu sou descendente de Moisés, eu cito a Torá de cor, eu sou muito chique, cito na frente da igreja, mas não atendo necessitado ali que está precisando de mim. Mas quando a criança vai louvar a Deus como é prerrogativa do Salmo capítulo 8, não, a criança está atrapalhando, está enchendo o saco, o que essa criança está fazendo? Ou seja, é o cara que tem aparência de fruto, mas não dá fruto. E o que diz Mateus capítulo 7 sobre esses falsos mestres? Vocês os conhecerão pelos frutos. Porque toda árvore que não dá fruto é cortada e jogada fora. Então, essa é a importância da parábola da figueira, correto? E aí, quando a gente vai no texto de Oséias, lá no capítulo 9, o profeta Oséias, né, no capítulo 9, inclusive o profeta Oséias, ele é icônico, porque Deus pede a Oséias que se case com uma prostituta. Sabe por quê? Para o povo entender como Deus se sentia tendo Israel como noiva, como alguém casado com uma prostituta. E Deus pede ao profeta Oséias que se casasse com uma prostituta. Tamanha era a prostituição do povo. Aí Oséias 9, 10 a 17 diz o seguinte: encontrei Israel como uvas no deserto, vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor, né? Foram adorar outro Deus, né? Consagraram-se à vergonhosa idolatria e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, Efraim é o reino do norte de Israel, né? Sem ser o reino do sul. O reino do norte é chamado de Efraim, o do sul é chamado de Judá. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Esterilidade era considerada uma maldição, né? Hoje ninguém quer ter filho, a Bíblia trata esterilidade como maldição. No Antigo Testamento, né? Seria um sinal de vergonha. Olha só, versículo 10, 11, 12 de Oséias 9. Ainda que venham a criar os seus filhos, eu os privarei deles para que não fique um sequer. Ai deles quando eu me afastar. Aos meus olhos, Efraim era como Tiro. Tiro é uma cidade, uma outra cidade idólatra, né? Plantado num lugar agradável, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhe darás? Dar-lhes um ventre estéril e seios sem leite. A maldição. Toda a maldade deles se acha em Gilgal, uma região ali, né? Foi ali que comecei a odiá-los. Por causa da maldade das suas ações, eu os expulsarei da minha casa, não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido, secaram-se as suas raízes, não dará o fruto, e mesmo que as mulheres voltem a dar luz, eu matarei esses filhos queridos. O meu Deus os rejeitará, porque não lhe dão ouvidos, e andarão sem rumo entre as
nações. Vejam que nesse trecho o profeta Oséias faz duas ilustrações para falar do juízo de Deus. Primeiro ele trata, uma das ilustrações é a esterilidade, né? Tratar esse povo com esterilidade, mas a outra figura, logo no versículo 10 ali no topo, ele diz que viu Israel como uvas no deserto, né? Aí ele faz uma outra figura, como uma figueira nova. Figueira nova. E aí lá embaixo, no versículo 18 ali, ó, olha ali na pontinha ali, Efraim está ferido, secaram-lhe as raízes. Né? E lá no texto de Marcos, fala que Pedro viu que a figueira estava seca até as raízes. Então, isso é um sinal claro do cumprimento escatológico do juízo de Deus sobre uma nação infrutífera, que diz que tem fruto, mas não tem. Oséias usa exatamente a mesma figura da figueira seca até as raízes, porque Deus a amaldiçoou. Jesus fez isso, amaldiçoou a figueira até as raízes, para mostrar essa ilustração. Essa é a ilustração da figueira. E João Batista, quando está batizando, ele diz, o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Né? Então, essa é a figura da figueira. Agora, como é que a gente harmoniza isso com o versículo 21? Se tiverem fé e não duvidarem, farão não somente o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem esse monte, levante-se e jogue ao mar. Isso é uma figura que a gente já viu lá em Mateus 17, né? Assim será feito, e tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Vamos dar um pulinho lá em Mateus 17 rapidinho? Mateus 17, 20. Mateus 17, 20, ele fala sobre... um capítulo errado aqui. Mateus 17, 20, ele acabou de acontecer a cura, né, de um menino que estava tendo convulsões, né, e os discípulos, eles não tiveram fé o suficiente para curá-lo, lembram disso? E aí Jesus fala no versículo 20 de Mateus 17 a mesma coisa. Vocês não o curaram porque a fé de vocês era pequena, né? Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão esse monte, mude daqui para lá e tal, mesma coisa, né? Só que a primeira vez que Jesus falou aqui, isso aqui ele falou num contexto de quê? Ele falou num contexto de cura de um menino. Tem a fé, no nome de Jesus, para a cura. Agora, lá na frente, volta em Mateus 21, ele falou a mesma coisa num contexto de quê? De juízo. O que mostra o seguinte. Vai lá em 2 Coríntios 2, para vocês verem uma coisa. 2 Coríntios 2. Eu vou adiantar um comentário para vocês enquanto vocês acham aí, enquanto eu acho também. 2 Coríntios 2. Lembrem-se, a obra de Deus, a gente tem que interceder pela obra de Deus de maneira completa, porque toda a obra de Deus ela envolve tanto salvação quanto condenação, né? Então, olha só que interessante. 2 Coríntios capítulo 2, lá no verso 15, ó. Porque nós somos para com Deus, 2 Coríntios 2,15, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para estes, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, aroma de vida para vida. Para aí. Gente, pode voltar lá em Mateus. O que esse texto está dizendo? Nós somos o bom perfume de Cristo, não só para quem se salva, para quem se perde também. Quando nós pregamos o evangelho, o Mark Dever fala isso no livro dele, 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Ele fala que a igreja tem que parar de achar que evangelismo é o resultado do evangelismo. Você tem que parar de achar que você só evangelizou uma pessoa quando ela se converteu. Quando você evangeliza uma pessoa, aquilo vai ser ou para a morte, ou para a salvação dela, ou para o juízo dela, não tem zona neutra. Eu vou falar uma coisa difícil para vocês aqui, mas quando uma pessoa for condenada, Deus vai usar como prerrogativa para o juízo dela até as vezes que ela ouviu o evangelho. Então, assim, eu tenho plena convicção bíblica, à luz do que Jesus falou no finalzinho de Mateus 11, né? Cafarnaum, se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em você, eles teriam se convertido. Então, o castigo seu vai ser pior ainda no inferno. Ou seja, vocês tiveram mais informação do que eles. E vocês, então, vão ser mais castigados porque vocês não se converteram. E lá em Isaías capítulo 6, Deus fala para Isaías, lembra aquele grande trecho? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Lembram disso? Isso está lá em Isaías capítulo 6. Ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí vem o anjo, né? Coloca uma tenaz para purificar a boca de Isaías. E aí Deus fala para Isaías, Isaías, pregue a este povo. Aí Isaías fala, até quando, Senhor?
Ele fala até que os olhos deles sejam fechados, os ouvidos deles sejam tampados, eles sejam todos condenados. E Deus manda Isaías pregar para o povo ser condenado, não era para o povo se converter. Porque nós somos o bom aroma de Cristo para os que se perdem e para os que são salvos. Nós não sabemos quem é quem, não sabemos quem são os eleitos de Deus, mas o nosso papel é pregar para os condenados e para os salvos. Para os salvos, Deus vai, inclusive, para as pessoas que acreditam na doutrina da eleição e perguntam, mas se Deus já tem os seus salvos, então para que pregar? Você prega primeiro que Deus mandou, começa por aí. Segundo, porque o evangelismo ele vai ser ferramenta de salvação e de condenação. Então aqui Jesus está falando para eles orarem logo depois de uma ilustração de condenação. E falando, se vocês orarem, se vocês tiverem fé, as obras de vocês vão ser até maiores do que isso. Mas à luz também do que aconteceu lá quando eles curaram o menino, lembre-se, não é que volume de fé é o suficiente vai mandar a pessoa para o inferno, não é isso. E também, assim como lá no menino, não era porque, se você tiver muita fé também, você vai curar a doença. Lembra? Eu expliquei isso lá no menino. Você tem uma fé no objeto correto, grande o suficiente no objeto correto. Esta fé no objeto correto, ela desentorta as suas orações e coloca as suas orações na direção correta. Então, não é que aqui você tem que orar para a pessoa ir para o inferno, mas você tem que ter plena fé em todos os aspectos da obra de Deus, tanto para os que se salvam, quanto para os que se perdem. Porque lá no final de Mateus 11, quando Jesus disse que as cidades de Tiro, Sidom, a cidade de Cafarnaum, a cidade de Sodoma, era Tiro, Sidom, Cafarnaum e Sodoma, ele cita 4 cidades, deixando claro no texto que aquelas cidades não foram escolhidas. A fala de Jesus foi: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor não revelou essas coisas para elas. Nós devemos graças a Deus por quem Ele salva e por quem Ele condena. Porque até quem Deus condena para cumprir a justa punição pelo pecado. Então aqui é bênção que a gente tem que enxergar no ato de que Deus purga o pecado. E é misericórdia que nós temos que enxergar no ato de que Deus salva-nos do nosso pecado e pune-o em Jesus Cristo. Assim como Paulo nos explica em Romanos capítulo 9. Deus tem vasos de ira e ele tem vasos de misericórdia. Ele tem vasos que ele usa para demonstrar sua ira como pecado, ele tem vasos que ele usa para mostrar a sua misericórdia, e assim ele põe em display todos os seus atributos. Todos os seus. Não existe injustiça da parte de Deus na condenação. E também não existe, que pena da parte de Deus da condenação, não deu certo. Isso não existe. Só existe a plena obra de Deus sendo colocada em execução, pela qual Jesus disse em Mateus 11, graças te dou, ó Pai. Ok? É um trecho difícil, é um trecho complicado, mas a nossa fé tem que estar fundamentada em toda a obra do Senhor. Toda ela, porque toda ela é perfeita. Toda ela é perfeita, ok? Este é o trecho do juízo do rei. O próximo trecho fala sobre a autoridade do rei. Autoridade do rei. Esse trecho é sensacional. Versos 23 a 27. Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Bom, gente, vamos lá. Essa pergunta aqui é uma pergunta cretina. Os fariseus gostavam de chegar para Jesus e fazer para Jesus perguntas cretinas, perguntas que não tinham necessariamente o objetivo de esclarecer uma dúvida. E aqui Jesus está colocando em prática aquilo que ele fala muito bem em Mateus capítulo 7. Não joguem suas pérolas aos porcos. Não perca o seu tempo com quem só quer debochar da sua fé. Essas pessoas, você pede a ele que te dê longanimidade, pede a ele que te dê paciência, e deixa isso para lá. Não fica dando palanque, tipo assim, para louco pregar. Você não precisa fazer isso. Esses fariseus não estavam fazendo perguntas para Jesus para esclarecer dúvidas, era para questionar a autoridade dele, era para questionar, para colocar ele à prova, como quando eles chegaram, e aí, a gente tem que dar ou não tributo a César. Eles não queriam esclarecer uma dúvida teológica, eles queriam colocar Jesus no marapuca, deixar ele de saia curta. Ele geniosamente responde com outra pergunta, versículo 24. Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês estão me deixando na saia justa? Vou deixar vocês na saia justa também, para vocês verem se esse tipo de pergunta para vocês verem como esse tipo de pergunta é cretina. Se me responderem, eu lhes direi com que autoridade eu faço essas coisas. E vejam, Jesus não tinha problema nenhum em dizer com que autoridade ele faz essas coisas. Vocês verem o Evangelho de João, ele está o tempo inteiro falando sobre o papel do pai e o papel do filho. Ele fala, as coisas que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo tudo pela prerrogativa do meu pai.
Foi meu pai que mandou. Mas eles não queriam Jesus para os fariseus, ele não responde pergunta cretina de cretino. E aí Jesus pergunta no versículo 25, de quem era o batismo de João? Do céu ou dos homens? João, é claro, João Batista. Nós estudamos o que tinha acontecido com João Batista já. O que aconteceu com João Batista? E aí? O que aconteceu com João Batista? Alguém? Foi decapitado Por quem? pelo... Ah, esqueci o nome do rei lá, porque ele estava saindo com a... Queria ter um relacionamento com a esposa do irmão dele, mas eu não lembro o nome dele. Perfeito, perfeito. João Batista foi degolado pelo rei Herodes. Por que que ele foi degolado pelo rei Herodes? Porque ele apontou o dedo na cara do rei Herodes e disse, você não pode casar com a mulher do seu irmão, que deveria ser uma coisa óbvia, né? Então, toda vez que vocês se preocuparem em defender casamento bíblico, lembrem-se que João Batista morreu defendendo casamento bíblico, né? Enfim, e João Batista, ele era ovacionado pelos judeus, ele era considerado um profeta pelos judeus. Só que os fariseus, eles tinham que puxar saco dos romanos, né? Eles tinham que puxar saco dos romanos. Então, tipo, aí olha essa curta dele. Se nós dissermos do céu, ele nos dirá. Então, por que não acreditaram nele? Mas se nós dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Para por aí. Olha o pragmatismo nojento desses caras. Um servo de Deus fica calculando quem que ele vai irritar quando ele vai falar as coisas? Puxa vida, se eu falar que era de Deus, se eu falar que era do céu, porque eu não acredito. Ou seja, eles têm compromisso com o erro, né? Porque assim, se a gente admite que João Batista é um profeta dos céus e nós não o escutamos, significa que nós estávamos errados. Então eles não querem admitir o erro. Isso se chama compromisso com o erro. Você erra, mas você continua lá persistindo no erro, apoiando. Você não pode passar a vergonha de admitir que você estava errado. Por outro lado, se a gente disser, então, se a gente for coerente com a nossa resposta, né, e a gente se mantiver firme na nossa posição e disser, não era de Deus, era dos homens e por isso nós não acreditamos nele, aí os judeus vão ficar bravos com a gente. E já ouviram falar do famoso isso então? E aqui, de novo, estou fazendo referência a nenhum tipo de posição política, porque eu, inclusive, acredito que todo cidadão numa democracia tem o direito de apoiar XY ou não apoiar ninguém, ficar na casa dele fazendo churrasco dele. Isso é liberdade. Agora, quando se trata de fé, meu amigo, o muro é do capeta. Você não pode ficar em cima do muro, porque o muro já é território do capeta. Olha o resultado. Não posso dizer que é dos homens, não posso dizer que é de Deus. Resposta deles, não sabemos. Não sabemos. Não temos estofo moral para assumir uma posição diante de Deus ou diante dos homens. Não temos. Não temos. E esse é o contrário da postura que um cristão tem que ter, gente. Não fique, quando você, como cristão, tiver que assumir uma posição, não estou falando de posição política, não, tá? Dane-se a posição política. Quem sabe, quem me conhece, sabe que eu não fico misturando a nossa fé com posicionamento político nenhum, dizendo que o cristão tem obrigação de X ou Y. O cristão tem obrigação de conhecer mais o Senhor, e as decisões dele têm que desaguar daí. Agora, do ponto de vista da fé, tá? Não seja um isentão. Não seja um isentão, não seja uma pessoa que no ambiente X você vai falar uma coisa sobre uma pauta cristã e no Y você fala outra. E aí quando chega as duas se encontram, você vai falar o quê? Não sabemos, não sabemos. Porque se eu disser isso aqui, o cara do ambiente X vai achar X e o outro vai achar... Vocês entenderam? Não seja um isentão. Assuma bem sua posição diante do Senhor e Ele honrará o seu posicionamento. Que é uma coisa que os fariseus, doutos que eram, não tinham condição de fazer, certo? E aí ele fala o seguinte, vocês não sabem? Então também não vou falar, não. Me respondam que eu respondo vocês. Se não, tchau e benção. Tchau e benção. Isso mostra o quê pra gente? As perguntas cretinas deles e a sabedoria do rei. Veja, Jesus ele tinha que superar todos os reis, todos os reis de Israel, para que ficasse claro que ele era o rei absoluto. Quem foi o rei mais sábio da história de Israel, fora Jesus, claro, que é o rei absoluto? Foi o rei Salomão, né? O rei Salomão era conhecido por sua sabedoria, o rei Davi por sua piedade, o rei Asa por sua obediência até certo ponto, né? O rei Josias por resgatar a lei do Senhor, né? O rei Ezequias por interceder pelo povo e impedir que a Síria dominasse Judá. Jesus ele foi tudo isso melhorado. Tudo isso melhorado, inclusive mais sábio do que o rei Salomão. Isso aqui, lembram da sabedoria de Salomão? Com a história das duas prostitutas que estavam dormindo no mesmo ambiente ali, aí tinha o
o bebê deitado na cama, uma das prostitutas vira, mata o bebê sufocado. Aí ele pega o bebê da outra falando que é dela. Aí vai o caso para a júri e o rei Salomão tem que julgar ali de quem era o bebê, porque as duas falavam, é minha, né? As duas falavam, o bebê é meu. Salomão fala, tá, corta o bebê no meio. Corta o bebê no meio, a gente dá metade para cada um, fica tudo certo. Aí a que reagiu dizendo, pode deixar com ela, mas não mata o meu bebê, foi a que Salomão disse, essa é a mãe. Entende? Sabedoria. Sabedoria, assim, eu duvido que um júri pensaria nisso hoje em dia, se estivesse nesse impasse. Duvido. Salomão pensou. Pois é, Jesus Cristo não é sábio como Salomão, ele é a sabedoria encarnada. Ele é o verbo que estava com Deus desde o princípio, era Deus, e a sabedoria pela qual o livro de Provérbios, capítulo 3, diz que através da sabedoria Deus fez todas as coisas, não é? E aí, em João, capítulo 1, a gente lê que através de Jesus, o verbo Deus fez todas as coisas. Jesus não é sábio, ele é a sabedoria encarnada. E aí, vejam que ele sabe responder. Ele sabe responder. Essa resposta de Jesus, para mim, é uma síntese de todo o livro de Provérbios. Você consegue pegar todo o livro de Provérbios, praticamente assim, os trechos de sabedoria mais relacionados à palavra, né? E colocar nessa fala de Jesus aqui, tão sábio que ele foi. Avançando no texto, nós temos aqui os verdadeiros filhos do rei, 28 a 32, ó, parábola dos dois filhos. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar na minha vinha. Ele respondeu, não quero. Mas depois arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Disse, sim, senhor, mas não foi. Ou seja, tinha 2 filhos. Ele mandou os 2 trabalharem. Um falou que ia, o outro falou que não ia. Só que o que falou que não ia se arrependeu e foi. O que falou que ia não foi. Aí ele falou assim, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas, que coisa maravilhosa, os publicanos e as prostitutas que estão entrando no reino de Deus, primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça, vocês não acreditaram nele. Entretanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Porém, vocês, vendo isso, não se arrependeram para depois para acreditar nele. Então, o que isso está dizendo aqui? Imagine, então, que os fariseus, nessa parábola de Jesus, são os filhos que falaram que iam trabalhar, né? São os estudiosos da Bíblia, são os conhecedores da lei, são os, na cabeça deles, né, os que se assentavam no trono de Moisés, e esses caras falavam, né, nós temos Deus por pai, né, João capítulo 8, ninguém mais é nosso pai, Deus é nosso pai, aleluia, 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 só que não faz nada que Deus manda. Agora, a gente pega a prostituta e o publicano, o pessoal que é odiado, marginalizado, os traidores, a prostituta que era a maior expressão de pecado ali da época, e o publicano que era a maior expressão de um traidor que aceitava um salário altíssimo de Roma para cobrar impostos abusivos dos próprios irmãos. Se vocês acham que hoje em dia odeia-se deputado, senador por causa da corrupção deles, vocês não fazem ideia do ódio que havia pelos publicanos, né? Inclusive, Mateus escolheu um deles, né? O Jesus escolheu um deles, né? Para andar com ele, que é o autor desse livro aqui. Mateus era um publicano, né? E ele fala, esses que fizeram tudo errado, depois se arrependeram e me seguiram. Mesmo tendo colocado no coração que não iam me seguir, eles me seguiram. Agora, vocês que falam que me seguem, entende? E é por isso que eles estão entrando primeiro. Por isso os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, né? Por quê? Porque quando veio João, que era um profeta, do qual o livro que vocês tanto estudam falam, vocês estudam os profetas, Isaías fala sobre o profeta João Batista, Malaquias fala sobre o profeta João Batista, e vocês sabiam que viria um profeta que precederia o Messias. Ele chegou, João Batista, vocês não acreditaram nele. Vocês falaram que me seguiriam e não me seguiram, assim como o filho infiel. Então, essa é a parábola apontando para a religiosidade falsa, que fala que vai seguir a Deus, não segue, ao passo que o pecador ali, simplesinho, se arrepende e segue o Senhor, né? Próxima parte, os falsos servos. Bom, a gente falou aqui sobre os verdadeiros servos do rei, agora os falsos servos do rei, 33 a 46. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arredou a vinha a uns lavradores. Ou seja, ele deixou alguns lavradores ali cuidando da vinha dele. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Ou seja, o dono da vinha mandou alguém para ir lá fazer a colheita, né? Mas os lavradores, verso 35, agarrando os servos, pancaram um, mataram outro e apedrejaram outro. O dono enviou ainda outros servos, em maior número. Os lavradores fizeram a mesma coisa com ele. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando, meu filho respeitarão. Pausa aí. Isso daqui é Deus ilustrando a maneira como ele mandou profetas
e profetas para falar em nome dele, e o povo que era povo de Deus, que era para ter ouvido, matou todos eles, né? Em Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre os falsos mestres, que eles ficam ovacionando os profetas, mas Jesus fala, cara, vocês ficam falando bem dos profetas aí, mas se fosse vocês no tempo deles, vocês tinham matado eles. Vocês estariam ao lado daqueles que mataram eles. Para de ficar sendo hipócrita e falando bem deles. Tipo, eu vejo o pessoal hoje falando dos reformadores das igrejas, Lutero, Calvino, Zwinglio, grandes heróis da fé. Quem te garante que você estaria do lado deles? Que você não teria... Porque todos eles vieram criticando erros da igreja, né? Quem é você hoje? Aquele que reconhece quando Deus levanta um profeta para falar de algo que está errado no meio? Ou você é a pessoa que acha que o profeta está de mimimi, querendo só causar bagunça na igreja? Então, você sabe colocar essa coisa no crivo da palavra? Porque eles não souberam. Toda vez que Deus levantava um profeta, eles mataram o profeta. Alguns de morte muito, muito, muito mal morrida. O profeta Isaías foi cerrado ao meio, né? Pelo rei Manassés. Então, olha que ruim, né? Só que aí, por último, enviou o filho dele. O Dom Davi enviou o filho dele. Mandou vários servos, depois enviou o filho. Meu filho eles respeitarão. É Deus mandando o filho dele, olha só. Mas os lavradores vendo o filho disseram aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, ficar com a herança dele para nós. Tipo assim, esse é melhor ainda de matar. Ele é o maior de todos, é o melhor ainda de matar. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, o que falar com os lavradores? Eles responderam, fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arredará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Olha só. O dono da vinha, então, vai fazer isso. Aqueles que foram responsáveis por tentar calar a voz de Deus na terra serão arrancados, né? Serão mortos. E aí Jesus fala, vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Mais uma vez, o juízo de Deus sendo tratado como algo maravilhoso. Esse trecho aí está no Salmo 118, né? A questão da pedra angular. Jesus, ele é tratado na Bíblia como pedra angular, pedra de esquina, né? Lembre-se que Jesus, ele é o construtor de um novo templo para Deus, que é o seu corpo que é formado, né, o corpo de Cristo, formado por toda a igreja. Por que Jesus é tratado como pedra angular, como fundamento, que é a pedra mais importante? É a coluna. Se você tirar, não tem casa, né? A pedra angular é a pedra que precisa, que é a essencial para a construção do templo, senão você não consegue, você só vai ter um monturo de tijolos se você não tiver aquela pedra. É a que sustenta o templo, é a pedra angular, é a pedra de esquina, né? É a que liga as dimensões do templo, é a pedra de esquina, liga o chão, a parede esquerda, a parede direita, é isso, né? E o Salmo 118 falam sobre isso, só que aí os construtores rejeitaram essa pedra. As pessoas que estavam ali falando sobre a construção do templo rejeitaram a pedra angular, né? E o apóstolo Pedro fala que Jesus ele é pedra angular para a construção do templo e também para furar aqueles que não acreditaram, né? Ele é pedra angular, ele serve para as duas coisas, né? Verso 43, portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Esse versículo, ele é um versículo que ele causa divisão de interpretação, eu admito isso, tá? Versículo 43, leiam de novo. Eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Algumas pessoas que adotam a chamada teologia da substituição, o que é a teologia da substituição? Dizer que Israel foi substituído pela igreja, né? E que Deus parou de tratar com Israel, por enquanto, está tratando com a igreja, e depois vai voltar a tratar de Israel de novo na grande tribulação. Nós, reformados, não costumamos concordar com essa interpretação. Segundo os substituístas, né, as pessoas que acreditam na substituição de Israel pela igreja, eles dizem que o reino de Deus será tirado de Israel e entregue a outro povo que produzirá os respectivos frutos, no caso, os gentios, a igreja, né? Só que essa teologia da substituição ela é muito, muito, muito recente. Os católicos ainda usam esse versículo, salvo engano, para dizer que foi tirado de Israel e dado para a igreja católica, né? Só que Jesus não está tratando aqui com a nação de Israel como um todo, como o povo da aliança. Ele está tratando com os líderes religiosos.
Então, à luz do texto, ele está falando sobre tirar a prerrogativa de representantes de Deus da mão de um grupo de líderes, que todo mundo via como representante de Deus, e dar a um grupo de pessoas que de fato seriam representantes de Deus. Nós não acreditamos nessa substituição. Israel, a igreja substitui Israel. Nós acreditamos que a igreja é o Israel de Deus. Né? Gálatas capítulo 6, no finalzinho, usa essa expressão, Israel de Deus. Outra expressão difícil, mas, enfim, fica para outro momento, não é momento disso agora. Então, nós cremos que a igreja é uma expansão do povo de Israel, que a igreja é o Israel espiritual, que a igreja, então, é um trabalho que Deus começou lá em Israel como nação e expandiu para todo o povo, raça, tribo, língua e nação, não é? Saiu de Jerusalém, foi para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus aqui está tirando não de Israel, né, a vinha, ele está tirando daqueles caras que tinham o status de líderes. Versículo 44, todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. Pedro fala exatamente isso na epístola dele, na primeira epístola de Pedro. Ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Jesus como juiz, né? Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. Mais um motivo pelo qual acredito que esse texto fala sobre os líderes e não sobre Israel em geral. E, embora quisessem prendê-lo, olha mais ou menos o pragmatismo aqui mais uma vez, tinham medo da multidão, porque consideravam ele como profeta. Leiam de novo o versículo 46. Embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam profeta. Agora voltem lá no versículo 26 do mesmo capítulo. Se dissermos que o batismo de João era dos homens, é de temer o povo, porque consideravam João como profeta. Assim como tiveram medo de matar João, porque João ele era considerado pelo povo como profeta, tiveram também medo de matar Jesus, porque o povo considerava Jesus como profeta. Isso é um pragmatismo violento e que não é próprio do povo de Deus. O líder, gente, ele precisa... Olha, Martinho Lutero, durante a Reforma, tinha momentos que ele se ajoelhava, todo mundo contra ele. Ele se ajoelhava para orar perguntando a Deus, Senhor, será que eu não estou de birra? Será que eu não estou errado? Será possível mesmo que só eu consiga enxergar essas verdades na sua escritura? Será que eu estou de birra? Será que não tem ninguém? Ele estava com síndrome de Elias, né? Porque Elias falava, ó Senhor, não sobrou ninguém, só sobrou eu. E aí o Senhor falava para Elias aí, para que ainda reservei para mim ainda 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Para de achar que só tem você. Martinho Lutero teve esse sentimento. E às vezes o líder, ele fica nessa arapuca de falar, eu tenho esta verdade de Deus para falar, a palavra de Deus está falando. Tipo assim, tenho 10 casais na minha igreja que estão querendo se divorciar, mas Mateus 19 fala claramente que divórcio é pecado, e esse é o texto da semana que vem. Prego ou não prego? Um dos casais é o maior responsável pelo dízimo da igreja. Prego ou não prego? Esse pragmatismo, você está vendo como você cala a voz de Deus quando você é assim? Esses fariseus não eram voz de Deus, claro que não, mas eles mostravam que eles não tinham nem o talento para ser voz de Deus, pelo fato de que eles mediam o discurso deles baseado na popularidade. Eles seriam hoje em dia os caçadores de likes, né? Eles seriam os calculadores do algoritmo do Instagram para ver qual postagem vai dar mais like hoje, e por isso eles falavam de maneira extremamente pragmática. Não tiveram coragem de pegar Jesus, não tiveram coragem de pegar João pelo mesmo motivo. O povo gostava deles. O povo não era... Entende? Então, gente, vejam, aplicações do capítulo 21. Muitas aplicações para a vida prática, mas que nós cristãos aprendamos a tirar dos textos, não só aplicações práticas para amanhã, aprendamos a tirar verdades que são transcendentes e que têm que reger toda a nossa vida. Primeiro, Jesus é rei. Jesus, ele é rei, ele foi recebido como rei, ele tem servos falsos, ele tem servos verdadeiros, ele tem zelo pelo seu reino, ele julga quem não é cidadão pleno do seu reino. Jesus, ele é rei. Quando Jesus fala no capítulo 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide fazer discípulos. Esse ide fazer discípulos não é um favor que você está fazendo para Deus. As pessoas esquecem do portanto. Por que nós temos que ir e fazer discípulos? Porque Jesus disse, toda autoridade me foi dada, obedeça. Jesus é rei, ele não é seu amigo, ele é seu amigo, mas ele não é seu amiguinho, não é seu brother, ele não é seu namorado também. Ah, beija-me com os teus beijos. Já viram essa música? Beija-me com os teus beijos, Senhor, pelo amor de Deus. O que está acontecendo com o povo de Deus? Tratando Jesus como se fosse um namorado? Jesus é rei, reverência diante do rei. Essa é a maior verdade do capítulo 21. Segundo, Jesus é superior a todos os outros reis, superior a todos os outros profetas, superior a todas as alianças. O livro de Hebreus fala sobre isso, superioridade de Jesus sobre tudo que Israel
prefigurou. Então, todas as vezes que nós lermos qualquer coisa no Antigo Testamento, lembrem-se, Jesus viria para cumprir aquilo de maneira cabal. Sacrifício do templo, Jesus é o sacrifício perfeito. Bode expiatório, Jesus foi o bode que foi tirado da presença de Deus, foi tirado para fora de Jerusalém para ser ali pendurado no Calvário e disse ao Senhor, Pai, por que me desamparaste? Ele foi o bode que levou os pecados do povo para longe. Ah, vocês veem sacerdotes? Jesus é o sacerdote perfeito. Vocês veem os profetas? Jesus é o profeta perfeito. Vocês veem os reis? Jesus é o rei perfeito. Jesus é acima de todas as coisas. A palavra fala em Colossenses capítulo 1 que foi do agrado de Deus que em tudo ele tivesse supremacia. E Filipenses capítulo 2 diz que por causa da humilhação de Jesus e da obra dele por ter sido obediente ao Pai, Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome acima de todo nome. Jesus, ele é superior a tudo. Ele é a nossa fé, ele é o motivo da nossa pregação, ele é o motivo de nós nos reunirmos. Qualquer visão de Deus que não passe por Jesus é idólatra. Qualquer pessoa que fala, eu creio em Deus também do meu jeito, você crê em Jesus? Não, idólatra. Jesus é Deus, e só Ele é Deus, e só Ele é superior a tudo que nós possamos ter como, digamos assim, como algum tipo de objeto de fé ou de crença. Terceiro, Jesus, ele julga. Quando vocês leem o Evangelho de João, ele fala, o Filho do Homem não veio à Terra para julgar, mas ele veio para salvar. Aí você pode me perguntar, então como é que você diz que Jesus julga? Eu digo, peraí, ele veio à Terra não para julgar, veio à Terra para salvar. Mas lá na frente ele vai cumprir o papel dele como juiz, no juízo final. Ele veio para a Terra para salvar, não para julgar. E lá na frente ele não vai estar mais para salvar, não, ele vai estar para julgar lá na frente, certo? Então ele julga também, ele é rei e ele é juiz. Quarto, Jesus, ele é sábio. Ele não é só sábio, ele é a sabedoria encarnada. Mais do que... Quando vocês leem Provérbios, vocês veem que em Provérbios, em Provérbios, a sabedoria, às vezes, ela é tratada como uma pessoa. Provérbios capítulo 1, na terceira perícope, fala assim, a sabedoria grita das ruas, das praças ela levanta a sua voz. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? E até quando vocês, odiadores, odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão, né? Se vocês não me derem ouvidos, eu darei risada da desgraça de vocês. Isso é Provérbios capítulo 1. E a sabedoria é tratada como uma pessoa falando. E aí, a sabedoria em Provérbios é tratada como aquilo através do qual Deus fez o mundo. E aí, quando nós lemos João capítulo 1, nós vemos Jesus sendo tratado como o verbo, a palavra, o logos, através de quem Deus fez todas as coisas. Jesus é a sabedoria de Provérbios, encarnada. Ele não é só sábio, ele é a sabedoria encarnada, ele é a palavra encarnada de Deus. E por último, e mais delicado de tudo, mas igualmente glorioso, este rei Jesus sabe quem são os seus. Já viram aquele louvor? Poucos dos louvores da Renascer que eu gosto, mas o Senhor conhece os que são seus. Ele ouve a voz sincera de um adorador. Jesus diz em João 10, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, eu chamo elas pelo nome. E quando ele diz, eu chamo as minhas ovelhas pelo nome, no capítulo seguinte ele ressuscita Lázaro, chamando Lázaro pelo nome. Lázaro, sai para fora. Tem gente que diz que se Jesus não tivesse dito Lázaro, sai para fora, só tivesse dito sai para fora, o cemitério inteiro teria ressuscitado. Mas ele chamou Lázaro, sai para fora. Então saiba você que no momento que você se converteu, o seu pastor te chamou pelo nome. Você não ouviu, você não escutou, mas no mundo espiritual o que aconteceu foi que o seu pastor te chamou pelo nome, porque o Senhor sabe quem são os seus. Ele conhece e ele chama pelo nome. Ele sabe quem são os servos verdadeiros, ele sabe quem são os falsos. Tudo isso já está, a noiva de Cristo está muito bem definido, certo? Então, gente, essas são as lições de Mateus capítulo 21, capítulo longo,